Querida alma, o que vou te revelar agora talvez explique muita coisa que você sentiu nos últimos dias, mesmo sem entender exatamente o porquê. Há uma energia no ar, uma saudade que parece pesar mais do que o normal, um aperto silencioso no peito. Você sentiu essa angústia vindo de lugar nenhum. Teve aquela sensação estranha de que alguém pensava intensamente em você, mesmo sem contato? Pois saiba, não foi só impressão. Isso aconteceu porque ele chorou ao lembrar de você. E o choro dele, silencioso, carregado de arrependimento e saudade, reverberou no universo como um pedido de socorro. E o arcanjo Samuel ouviu. Ele não chorou por acaso. Foi naquele momento de silêncio absoluto, longe dos olhos de todos, onde as máscaras caem e a alma fala mais alto. Enquanto segurava o celular, passando pelas fotos antigas, pelos registros que ele insiste em não apagar, as lembranças se tornaram insuportáveis. E foi nesse instante que uma lágrima desceu. Não porque ele quisesse chorar, mas porque não conseguiu mais segurar a dor que tenta esconder até de si mesmo. Aquela dor que cresce no vazio da tua ausência e que os outros não veem, mas que ele carrega todos os dias. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: meu amor é forte o suficiente para atravessar o silêncio. Agora, continuando a mensagem. O arcanjo Samuel, aquele que atua sobre os vínculos afetivos, sobre as conexões de alma, tem agido por trás do véu. Sem que você perceba, ele está reorganizando as emoções dessa pessoa. Não com força, não com imposição, mas com doçura e compaixão. Samuel entende que há laços que nunca se desfazem, mesmo que o tempo passe. Entende que há histórias que, por mais que se calem, continuam ecoando na alma. E é por isso que você tem sentido tanta coisa nos últimos dias. Não é só sua intuição. É o próprio arcanjo te permitindo sentir o que está sendo mexido lá dentro do coração dele. Ele tenta viver a vida normalmente, mas tudo parece incompleto. As pessoas ao redor não percebem, acham que ele superou, que seguiu, mas só ele sabe o quanto é difícil fingir que está tudo bem. Quando se deita à noite, quando as distrações cessam, seu nome é o único que permanece. E nos últimos dias foi mais forte do que nunca. Uma música que tocou, uma lembrança que surgiu do nada, uma foto que apareceu no visor do celular sem aviso. Tudo isso o fez lembrar e chorar. E é aí que entra o ponto mais forte dessa mensagem. O coração dele está sendo trabalhado espiritualmente nesse exato momento. O arcanjo Samuel está tocando áreas que ele sempre evitou. Medos antigos, traumas que o fizeram recuar de você, inseguranças que o paralisaram, tudo está vindo à tona. E não é fácil. Ele está confuso. Uma parte dele sente que te perdeu e outra se recusa a aceitar isso. É como se algo dentro dele dissesse: ainda há tempo, mas você precisa agir. O que você talvez não saiba é que quando essa pessoa chora por você, é como se o universo parasse por um instante, porque não é um choro comum. É um choro que carrega o peso de tudo o que ele não teve coragem de dizer, de todos os momentos em que te amou em silêncio, de cada escolha que fez, tentando seguir, mas falhando por dentro. É um choro que chama por você. E talvez, nesse momento, você se pergunte: se ele sente tudo isso, por que não vem até mim? A resposta, minha querida, é complexa. Porque ele tem medo. Medo de não ser mais bem-vindo. Medo de ouvir que você seguiu. Medo de te machucar outra vez. Mas, acima de tudo, medo de reconhecer que o que sente por você é maior do que qualquer orgulho, qualquer desculpa, qualquer silêncio. E é por isso que o arcanjo Samuel está agindo. Porque ele sabe que o tempo está passando. Que se não houver uma mudança agora, esse amor pode se perder por medo. E ele, o arcanjo do amor, não vai permitir que uma conexão tão verdadeira
seja abafada por inseguranças. Samuel está abrindo caminhos para que ele se aproxime, para que ele se reconcilie consigo mesmo, antes de tentar se reconciliar com você. Sabe aquela sensação que você teve de que algo está para acontecer? Aquela intuição de que a qualquer momento algo pode mudar? Não é só sensação. É o movimento espiritual acontecendo. Samuel já começou a trabalhar nos sinais que ele vai receber. Já colocou no caminho dele situações que o farão lembrar, entender e se mover. E você vai perceber isso também. Porque o universo está preparando tudo de maneira sutil, mas poderosa. O que os anjos querem que você saiba agora é que você não está imaginando coisas. Esse amor ainda pulsa. Ainda há um elo entre vocês. E mesmo que as palavras estejam em falta, a alma dele está gritando por você. Ele pode não saber como dizer, pode não saber como voltar, mas ele sente. E o choro dele foi o primeiro passo para quebrar o orgulho que o manteve distante. Ele chorou sim. Chorou ao lembrar do seu sorriso, da forma como você o olhava. Chorou porque, no fundo, sabe que não teve a coragem de te dar tudo o que você merecia. Chorou porque percebeu que talvez tenha perdido algo que nenhuma outra pessoa conseguirá preencher. Chorou porque entendeu, mesmo sem admitir, que o amor que sente por você não desapareceu. Apenas ficou calado. E agora, diante do que está por vir, uma nova pergunta se levanta. Você está preparada para quando ele voltar? Porque a movimentação está acontecendo. Samuel está ajustando as emoções, desatando os nós internos. E essa pessoa, que hoje chora por você, em breve será levada a agir. Não por impulso, mas por uma necessidade profunda de não mais esconder o que sente. Esse é apenas o início. Há ainda muito a ser revelado, mas por ora os anjos só pedem que você confie, que mantenha o coração aberto, porque mesmo que tudo pareça parado, o céu está em movimento. E esse amor, por mais silencioso que pareça, está sendo reconstruído, pedaço por pedaço, pela força sagrada do arcanjo Samuel. Querida alma, o silêncio que você tem escutado não é vazio. Ele carrega uma intensidade que nem mesmo as palavras poderiam explicar. E hoje os anjos querem que você entenda o que se passa dentro daquele coração que parece tão distante, mas que, em segredo, ainda pulsa por você. Às vezes, a dor do outro não chega pelos ouvidos, mas pelo coração. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Você está sentindo o que ele não consegue dizer. Está captando as emoções que ele esconde até de si mesmo. Esse choro que você intuiu, essa energia que de repente invadiu seu peito sem razão aparente, é fruto de uma lembrança que o atravessou como um raio. Ele estava vivendo sua rotina distraído, tentando parecer bem para os outros. Mas bastou um detalhe, algo pequeno, um gesto que remeteu a você, e tudo veio à tona. Ele tentou conter as lágrimas, mas não conseguiu. E o que os anjos me mostram é que no momento em que ele chorou, ele murmurou seu nome, baixinho, como quem tenta chamar por algo que sente estar se perdendo. Ele não queria que ninguém... Porque para o mundo ele está bem. Ele finge que seguiu. Mas a verdade é que ninguém conhece o desespero que ele sente ao perceber que pode ter deixado escapar algo que o faria completo. E isso o assusta, porque ele sempre acreditou que conseguiria te esquecer. Mas agora vê que isso é impossível. E é neste momento de dor interna que o arcanjo Samuel se faz mais presente. Samuel não grita. Ele sussurra na alma, em silêncio. Ele age através dos sinais que ninguém entende à primeira vista, das coincidências que insistem em acontecer. Samuel está levando essa pessoa por um caminho de enfrentamento emocional. Ela está sendo confrontada com memórias, sentimentos, escolhas. E isso está abalando tudo o que ela achava que estava seguro.
Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 444 para clamar por equilíbrio, reconciliação e proteção emocional. Esse número ativa a presença dos anjos ao seu redor. E se essa mensagem está tocando seu coração, permita-se retribuir essa energia de luz com carinho e apoio. Isso ajuda a manter viva a missão de entregar essas palavras que curam e acolhem. Agora, sigamos. Você já reparou que ele parece estar evitando certos lugares, certas músicas, certos assuntos? Isso não é por acaso. São coisas que o lembram de você. E ele está tentando fugir das lembranças. Mas quanto mais foge, mais elas o cercam. Há dias em que ele acorda com você na mente. Não entende o porquê, mas passa o dia inteiro inquieto. E à noite, quando se deita, sente uma ausência tão grande que chega a doer fisicamente. Como se uma parte dele estivesse longe demais. Essa dor tem nome. Ela se chama saudade. Mas não é uma saudade comum. É uma saudade misturada com arrependimento, com desejo, com medo. Ele se pergunta como você está, se pensa nele, se sente falta, mas não tem coragem de perguntar, porque o orgulho ainda o domina e porque ele acha que talvez seja tarde demais. Os anjos mostram que ele tem pensado em te procurar, muitas vezes. Ele já abriu a conversa algumas vezes, já escreveu e apagou mensagens, já stalkeou suas redes, leu e releu postagens, tentando encontrar pistas se você ainda pensa nele. Mas o medo o paralisa. E é por isso que o arcanjo Samuel está intervindo. Para quebrar esse bloqueio, para mostrar que a coragem de amar sempre supera o medo de sofrer. E tem mais. Há algo que ele não conta a ninguém. Ele tem sonhado com você. Sonhos que o deixam confuso, que mexem com ele profundamente. Sonhos onde vocês conversam, se reencontram, às vezes até brigam, mas estão ali, um com o outro. Esses sonhos são visitas espirituais. São encontros de alma mediados por Samuel, para lembrar essa pessoa do que ela tenta apagar. Você pode estar se perguntando, mas ele sente tudo isso mesmo depois de tanto tempo? A resposta é sim. Porque sentimentos verdadeiros não desaparecem com o tempo. Eles se transformam, se aprofundam. E nesse caso, o que ele sente por você foi enterrado, mas nunca superado. E agora está vindo à tona com força total. Há também um peso que ele carrega e que talvez você nunca soube: a culpa. Ele sente que falhou com você, que poderia ter feito diferente, que deveria ter sido mais honesto, mais presente, mais firme. E essa culpa corrói o coração dele por dentro. Ele tenta compensar com outras coisas, outras relações, outros caminhos, mas nada preenche. Nada substitui o que foi perdido. O que os anjos mostram é que ele está no limite. E quando uma alma chega nesse ponto, ou ela se fecha de vez, ou ela se liberta. E ele está muito perto de escolher se libertar, de admitir para si mesmo que ainda te ama, de aceitar que não tem mais como fugir. E quando isso acontecer, ele vai te procurar, talvez de forma tímida, com medo, talvez com palavras confusas, mas virá com a alma nua. E você? Como está se preparando para esse momento? Os anjos querem que você cuide do seu coração, que fortaleça sua autoestima, porque quando ele vier, será um momento de grande impacto, e você precisa estar pronta para ouvir e para escolher, porque o poder da decisão estará nas suas mãos. E os anjos não querem que você receba alguém por carência. Eles querem que você esteja inteira. Que se houver reconciliação, seja de alma para alma, sem migalhas, sem dúvidas. Você já passou por muita dor, já chorou em silêncio, já se perguntou se era suficiente, mas agora os anjos dizem: você é o milagre que essa pessoa procura.
Só que ela ainda precisa descobrir isso por conta própria. E é o que está acontecendo neste momento. Cada lágrima que ele derrama por você é uma quebra de resistência. Cada pensamento que o leva até você é uma corda que o puxa de volta. E cada sinal que Samuel coloca no caminho dele o leva um passo mais perto de você. O tempo do reencontro não será decidido pelo acaso, mas pela cura. E ela já começou. A primeira cura foi o choro. A segunda será a verdade. E a terceira será o amor sendo vivido sem medo. Querida alma, se você soubesse tudo o que ele sente, mesmo sem ter coragem de falar, talvez seu coração sentisse mais alívio do que tristeza. Há emoções que ele nunca conseguiu transformar em palavras, e é por isso que ele se cala. Não por desinteresse, mas por medo de mostrar o quanto ainda é vulnerável quando se trata de você. Ele tenta parecer forte, tenta manter a compostura diante do mundo, mas por dentro ele está em ruínas, e os anjos veem tudo isso. Nos últimos dias ele tem sido visitado por memórias que antes pareciam adormecidas, mas não estão. Estavam apenas esperando o momento certo para emergir. E agora, cada uma dessas lembranças tem o seu rosto, o som da sua risada, o toque da sua voz. É como se o universo o colocasse num túnel onde só existem vocês dois. E isso o desarma completamente. O orgulho que o segurava começa a desmoronar. Porque ele não consegue mais esconder de si mesmo que você ainda é a ausência mais presente que ele sente. Esses momentos de introspecção estão cada vez mais frequentes. Ele se pega encarando o nada, absorto em pensamentos, enquanto sente o coração apertar. E às vezes, sem que perceba, seus olhos enchem de lágrimas. É um choro que não escorre sempre, mas que inunda por dentro. E nesse instante, os anjos se aproximam. Eles não o julgam, apenas acolhem, porque eles sabem o que se passa dentro dele mesmo quando ele nega. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Continuando a mensagem, o arcanjo Samuel, em sua missão silenciosa, continua trabalhando com firmeza. Ele está mostrando para esse coração ferido que fugir do amor verdadeiro é como tentar viver sem ar. Por mais que ele tente negar, o amor que sente por você não se apagou. E agora, ele está sendo convidado a olhar para dentro. Samuel o leva, todas as noites, para um lugar de reflexão. Nos sonhos, nos pensamentos, em cada detalhe, o universo repete a mesma frase. Você ainda ama. E ele está começando a escutar. Mas escutar nem sempre é fácil. Para aceitar esse amor, ele terá que aceitar também os erros que cometeu. Os momentos em que te machucou, as escolhas que fez por medo ou confusão. E isso dói. Encarar as próprias falhas é uma das tarefas mais difíceis da alma. Mas Samuel está ali, mostrando que a verdadeira força está em reconhecer a verdade. A verdade é que ele ainda te ama. Você pode até tentar convencer a si mesma de que isso não importa mais. Pode ter dito 1000 vezes que não quer mais saber, mas seu coração sente. E é por isso que você está aqui agora lendo essa mensagem, porque algo dentro de você ainda vibra por essa conexão. Não é fraqueza, é amor. Um amor que, mesmo que ferido, continua sendo puro. E os anjos querem que você saiba. Esse amor tem cura. Mas essa cura só virá com honestidade, com entrega, com coragem. E é exatamente isso que está sendo construído agora. Ele está sendo lapidado pelo silêncio, pelo tempo, pelas lágrimas que ninguém vê. E isso está gerando um espaço dentro dele, um espaço para a mudança, para o reencontro, para uma nova história. Os anjos me mostram que ele está começando a sentir necessidade de ouvir sua voz, de saber
como você está, de ter algum sinal de que ainda existe uma ponte entre vocês. Mas ele teme dar o primeiro passo e encontrar indiferença. Ele teme que, ao abrir o coração, seja tarde demais. E é por isso que ele ainda hesita. Mas não por muito tempo. Porque quando o amor é verdadeiro, o céu inteiro conspira para que ele se manifeste. E é isso que está acontecendo agora. Samuel está se preparando para colocar vocês dois frente a frente. Pode ser através de um encontro aparentemente casual, pode ser uma mensagem inesperada, pode ser um sonho tão intenso que o fará acordar decidido. Mas esse momento virá. E quando vier, tudo vai mudar. Você já se perguntou por quê? Mesmo depois de tanto tempo, essa conexão ainda pulsa? Já tentou entender por que essa pessoa continua aparecendo em seus pensamentos nos momentos mais aleatórios? Por que você sente saudade de algo que nem foi vivido por completo? Isso não é ilusão. É o eco de algo maior. É a prova de que esse amor ainda não se encerrou. Ele carrega dentro dele um sentimento que cresceu escondido, um amor que ele não soube cuidar na hora certa, mas que agora o chama de volta. E esse chamado está ficando cada vez mais alto. Ele está começando a entender que não adianta correr, que não adianta fingir, porque amar você é inevitável. E os anjos te dizem, prepara-se. Prepara seu coração, sua alma, sua mente, porque o que está vindo é grande, é intenso, é real. Ele virá. Ele vai se permitir sentir, vai se permitir falar, e mais do que isso, vai se permitir viver o que sempre tentou evitar. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Os anjos me mostram uma energia ao redor de vocês que não é deste mundo. É como se houvesse um elo espiritual, uma promessa antiga, algo que transcende essa vida. E esse elo está sendo ativado agora. Ele está sentindo, você está sentindo, que o universo está alinhando tudo para que essa conexão se revele na hora exata. A pergunta que fica é, quando ele bater à sua porta, você estará pronta? Essa decisão será sua. E qualquer que seja a sua escolha, os anjos estarão com você. Querida alma, há algo que preciso te contar agora, algo que pode trazer mais clareza sobre tudo o que está acontecendo. Os anjos me mostram que, mesmo sem você perceber, sua energia continua profundamente conectada à dele. É como se, mesmo à distância, vocês ainda se tocassem por dentro. Isso explica por que, em certos dias, você sente uma angústia sem motivo. Ou porque, do nada, sente saudade de algo que não vive mais. Porque enquanto você tenta seguir, ele sente, e sente forte. A cena se repete. Ele olha para o nada, segura o celular, mas não tem coragem de te chamar. Fica revirando fotos antigas. Lê conversas que vocês tiveram como se pudesse reviver aqueles momentos. Mas não consegue ir além. O medo o paralisa. Não o medo de você, mas o medo de encarar a própria verdade. O medo de olhar para você e ver refletido tudo o que ele poderia ter vivido, mas não teve coragem. O arcanjo Samuel, com sua luz, serena e firme, está guiando esse coração pela estrada do arrependimento até o portal da cura. Samuel não o força, ele conduz com amor, e nesse caminho ele o está fazendo sentir a perda, sentir a ausência, sentir o vazio. Porque só quando a alma reconhece o que perdeu, ela se dispõe a lutar por aquilo novamente. Ele está entendendo agora o valor das pequenas coisas, do seu sorriso sincero, da sua presença, da forma como você enxergava o que ninguém via, e isso o desmonta, porque ele sabe que você o enxergava por inteiro, e ele não soube o que fazer com isso. O mais difícil nesse momento é que ele começa a se perguntar se ainda há tempo. Essa dúvida tem sido constante. Os anjos me mostram que ele tem alimentado um conflito interno doloroso. De um lado, o coração grita por você.
Do outro, a mente diz que talvez seja tarde. E essa batalha tem roubado sua paz. O curioso é que, mesmo nesse conflito, ele sente esperança. Ele sente que ainda há algo entre vocês. Não sabe explicar porquê, mas sente. Como se, mesmo com tudo que aconteceu, ainda houvesse um fio invisível ligando vocês dois. E esse fio, querida alma, é a presença do arcanjo Samuel. Ele é esse elo espiritual que não se rompe, mesmo em meio ao silêncio, mesmo em meio à distância. Há um detalhe que talvez você não saiba. Ele tem falado de você. Pouco é verdade. E só com pessoas de muita confiança. Mas tem falado. Como quem tenta entender o que sente colocando em palavras o que nunca teve coragem de admitir. E cada vez que fala, sua voz embarga, porque ele sente que perdeu algo sagrado. Mas também sente que, talvez, não seja o fim. Os anjos dizem que, dentro dele, algo está se quebrando. Um orgulho antigo. Uma rigidez que sempre o impediu de se abrir. E isso está acontecendo porque Samuel está mostrando que o amor só é verdadeiro quando é vivido com entrega. Ele está começando a sonhar com possibilidades, com reencontros, com conversas, e isso está mexendo com tudo, porque pela primeira vez ele está cogitando o que antes parecia impossível: voltar. E não só voltar, mas voltar transformado. Você se pergunta se ele ainda pensa em você? A resposta é sim, todos os dias, em diferentes momentos, de formas diferentes, às vezes com dor, às vezes com ternura, mas sempre com verdade. Porque por mais que tente se afastar, a alma dele sabe. Há algo em você que ninguém mais tem. E é por isso que Samuel o escolheu. Porque este amor precisa ser revelado, não mais escondido, não mais negado. Esse amor precisa ser vivido com toda a sua intensidade. O que vai acontecer a seguir não será pequeno. Os anjos me mostram que ele será colocado. Algo acontecerá. Uma notícia, uma lembrança, talvez até um sonho muito real, e ele saberá que precisa tomar uma atitude. Não poderá mais fingir que não sente. Não poderá mais seguir sem te procurar. Mas isso ainda não é o final, porque a decisão dele só será completa quando vier acompanhada da sua resposta. E essa resposta, querida alma, será decisiva. Você precisará escutar sua alma, sentir, e então decidir. Vai recebê-lo de volta? Vai abrir espaço para uma nova história? Ou vai abençoá-lo de longe, sabendo que cumpriu seu papel? Os anjos não exigem uma escolha certa. Eles apenas pedem uma escolha sincera. Que sua decisão nasça do amor, seja ele qual for, porque o amor, mesmo quando diz não, também cura. Mas se você ainda sente esse amor pulsando, mesmo depois de tudo, então talvez essa seja a hora de preparar o coração. Porque o retorno não tardará. Agora, uma pergunta importante. Você está se fortalecendo para esse momento? Não se trata apenas de esperá-lo, mas de se preparar para recebê-lo. E não apenas com o coração aberto, mas com sua alma firme, segura, clara sobre o que quer e merece. Porque esse reencontro, quando acontecer, não será raso. Ele virá carregado de tudo o que foi reprimido. Haverá lágrimas, haverá verdades, mas também poderá haver reconexão. Os anjos pedem que você cuide de si, que alimente sua fé, que confie, porque há algo sagrado em movimento. E esse amor, mesmo ferido, mesmo distante, ainda carrega sementes de luz. Querida alma, se neste momento você sente o coração mais apertado do que de costume, é porque algo invisível está se aproximando. E não se trata apenas de uma sensação passageira. É um chamado, um aviso sutil de que os céus estão abrindo caminhos para uma reconexão que parecia impossível. O arcanjo Samuel está mais ativo do que nunca, tocando as cordas mais profundas do coração dele. E acredite, ele está escutando.
Ele chorou ao lembrar de você. E não foi um choro qualquer. Foi aquele choro de quem segura por muito tempo tudo que sente, até que não dá mais. Foi um pranto que saiu da alma, sem barulho, mas com uma dor que só o verdadeiro amor conhece. Ele chorou porque entendeu, ainda que tardiamente, que você não foi só mais uma pessoa na vida dele. Você foi o ponto de luz, o ponto de paz, e também o ponto de dor por tudo que não foi vivido. Esse choro rompeu uma camada de negação que ele construiu por medo, por orgulho, por insegurança. E quando essa barreira caiu, os sentimentos vieram como uma enchente. Ele sentiu saudade dos pequenos detalhes, do som da sua risada, da forma como você o olhava mesmo em silêncio, do jeito como seu toque acalmava até os dias mais difíceis. E então, ele entendeu que nunca deixou de te amar. Apenas não soube como lidar com esse amor. O arcanjo Samuel tem lhe mostrado isso noite após noite, em sonhos, em lembranças espontâneas, em sinais que aparecem quando ele menos espera. Uma música no rádio, um perfume no ar, uma frase dita por alguém que remete diretamente a você. Tudo isso são toques divinos, empurrando esse coração adormecido a despertar. E ele está acordando. Há dias em que ele acorda no meio da madrugada e, sem saber porquê, sente seu nome na ponta da língua. A saudade bate como uma onda inesperada. Ele olha para o teto e tenta entender por que, mesmo com o tempo passando, você ainda é o nome que mais ecoa dentro dele. E então ele sente que algo está por vir. Sente que não dá mais para ignorar. O que os anjos mostram é que ele está prestes a tomar uma decisão. Não uma daquelas que ele ensaiou 1000 vezes e nunca colocou em prática, mas uma decisão verdadeira, porque ele cansou de fingir, cansou de correr e, principalmente, cansou de viver uma vida onde você só existe na lembrança. Mas há um medo nele, um medo profundo. Ele tem receio de que você não o queira mais, de que tenha seguido em frente, e mais do que isso, de que seu coração esteja fechado para tudo aquilo que ele ainda sonha viver com você. Esse medo é tão forte que muitas vezes o paralisa, mas o amor é mais forte, e é esse amor que o está movendo agora. Samuel está cuidando para que essa aproximação seja limpa, verdadeira e cheia de intenção. Ele não permitirá que esse reencontro aconteça de forma imatura, superficial ou desequilibrada. Por isso, cada passo está sendo guiado, cada sinal cuidadosamente entregue. E você, querida alma, está sendo preparada para esse momento tanto quanto ele. E nesse processo, os anjos querem que você reflita. Você está pronta para ouvi-lo de novo? Talvez ele não saiba como começar. Talvez venha com uma desculpa, uma pergunta qualquer, um oi tímido. Mas por trás de qualquer palavra haverá um grito de alma pedindo uma chance de ser ouvido, de explicar, de talvez, só talvez, recomeçar. Você não é obrigada a aceitar. Você tem o direito de escolher o que te faz bem, mas os anjos pedem apenas que, quando esse momento chegar, você esteja inteira, que esteja em paz consigo mesma, para que a escolha que fizer seja feita com clareza e com amor, seja qual for sua resposta, porque ele virá com o coração nas mãos. Ele vai se expor como nunca antes. Vai dizer coisas que guardou por anos. Vai admitir fraquezas que nunca confessou. E quando ele fizer isso, não será fácil para ele. Será uma entrega, uma vulnerabilidade profunda. E a forma como você receberá isso pode curar ou afastar de vez. Por isso os anjos insistem tanto. Fortaleça seu coração agora. O arcanjo Samuel também me mostra que, antes de vir até você, ele ainda precisará enfrentar algo. Pode ser um ciclo mal resolvido, pode ser uma verdade que ainda não teve coragem de encarar. Pode até ser uma escolha difícil que precisa fazer. Mas isso será necessário,
e ele já sente isso. Por isso, se demorar um pouco mais, não se desespere. A demora faz parte da limpeza espiritual que está sendo feita dentro dele. Mas quando ele chegar, e os anjos garantem que chegará, tudo fará sentido. Você entenderá por que precisou esperar, por que teve que se afastar, por que o tempo parecia cruel, porque no fim, tudo isso foi uma preparação para que o amor voltasse mais puro, mais verdadeiro, mais consciente. E se você aceitar, poderá viver algo que nem os melhores filmes ousaram contar. Porque o amor que renasce depois da dor vem com uma força que nenhum vento pode derrubar. Mas se você decidir seguir outro caminho, também estará tudo bem, porque você cresceu, porque você amou com verdade, e isso basta. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Se for amor de verdade, ele encontrará o caminho de volta. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores.